e a valorização de determinadas profissões, principalmente na área de enfermagem, eu acho que diminuiu muito. O que que acontece? Hoje, eu não sei se a referência é a mesma, mas o salário de uma técnica de enfermagem era muito maior do que ele é hoje. Agora está se refazendo com essa carreira aí, com esse plano, mas ela era muito maior. Então, hoje, é muito mais atrativo para uma pessoa ser babá, por exemplo. Nos últimos anos da perinatal, eu perdi um monte de técnica de enfermagem. Eu preferia ser babá na casa de um bebê que chamava, pagava o dobro do que ela recebia como técnica de Uhum. enfermagem. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades da medicina, da saúde, com o objetivo de humanizar essa saúde, apresentando as cabeçadas desses grandes convidados aí que fazem o nosso ecossistema, o nosso sistema de saúde, cada vez em crescimento, cada vez melhor. Hoje temos aí uma celebridade espetacular, Doutor José Maria de Andrade Lopes. Agradecimentos mil ao querido amigo Charles Solomon. Doutor Zé Maria é médico pediatra, super neonatologista, grande participação. Eu acho que é a vida de Fernando Figueiras aí nessa história. Cofundador do Grupo Perinatal, professor da Fiocruz, gigantesca produção científica, nem se fala. Consultor hoje e um garoto entusiasta aí por uma grande saúde de qualidade e de valor. Fala, doutor Zé Maria, tudo bem? Poxa. Ricardo, te agradeço a introdução aí, o currículo que você fez, e eu acho que vou começar pelo fim. Eu realmente sou um entusiasta. Gosto, sempre gostei de neonatologia, de estudar, de professor. Hoje ainda sou professor do Fernando Figueira, sou hoje o coordenador da pós-graduação do Fernando Figueira. Minha trajetória é uma trajetória de muitos anos aí de trabalho, mas estou hoje envolvido nessa missão que é ensinar. E como ensinar? Qual é a chave do sucesso para um cara que ensina e vê pessoas aprendendo? Porque não adianta nada você ficar falando e ninguém aprende. A gente tem que chegar na pessoa. Qual é a melhor coisa? E estou envolvido aqui numa trajetória digital já há mais ou menos uns 8, 9 meses, em que eu decidi, depois que me desincompatibilizei com a perinatal, eu decidi fazer o que eu sempre fiz no digital. Eu vou ensinar. E comecei a fazer alguns artigos, eu li o artigo, fazia, botava um resumo e vi que isso estava sendo muito bem recebido. E o objetivo maior era construir uma plataforma. Essa plataforma hoje chama-se Neoped Hub, e o site é o neopedhub.com.br. É uma plataforma onde eu espero que a gente comunique ou hospede lá tudo o que é importante de neonatologia e pediatria. Novidades, congressos, mas principalmente os principais artigos publicados na literatura, principais novidades. Eu, modéstia à parte, fui um cara que trouxe as maiores novidades da neonatologia para o Brasil. Eu sempre fui aos Estados Unidos, e vou contar um pouco da minha trajetória depois, mas há 40 anos que eu frequento um congresso que é o Pediatric American Society. Todo ano eu vou nesse congresso e apresentei milhares de trabalhos lá também. Fiz muito isso. E sempre vinha esse congresso, tudo que vai ser publicado daqui a 2 anos sai lá. E eu tinha essa pegada de ver as coisas novas e ver o que era publicado e trazer para o nosso meio aqui. Então, hoje, o que eu estou fazendo? Eu resenho as revistas de pediatria e neonatologia todo mês, umas 10 ou 12 que hoje eu assino. Não posso, evidentemente, publicar em totalidade o artigo, por uma questão de copyright, mas eu publico o resumo e alguns artigos que são abertos, eu aponto. E como você falou, hoje a tecnologia está a nosso favor. Você pega um artigo, você não pode publicar o artigo completo, mas você pode publicar um resumo.
e você pede, resuma esse artigo. A inteligência artificial vai lá e resume para você o artigo. Então, a pessoa tem acesso na minha plataforma lá a coisa mais inovadora e nova obviamente, estamos construindo do que está publicado na literatura. Saiu um tratamento novo, eu vou lá, olho, resenho, vou lá e coloco, claro, com uma crítica, com uma curadoria que eu faço e mais algumas pessoas. Somos 4 ou 5 lá, consultores lá no site. Tem o Junqueira, que é um pediatra. Aliás, é o Foi pediatra meu que professor, pô. Junqueira tu tem que trazer, cara. O Junqueira é o cara que a gente. É, vou trazer. Foi meu Ele, professor, pô. ele Já é vi eu já vi ele algumas vezes fazendo live contigo, pô. maravilhoso. É um cara que é a unanimidade no Rio de Janeiro em termos de gastroenterologia pediátrica. Tenho lá comigo um cara de medicina fetal que trabalhou comigo na perinatal, que é o Renato Sá. É um craque. Se tem alguma coisa que você precisa resolver intraútero, esse cara resolve. Tem uma doutora que foi professora de uma muito amiga minha, fisioterapeuta, é a Beth Hutchcon, que ela é uma especialista em desenvolvimento, que tem um site também muito bacana, que é depois eu categorizo esse site direitinho. E tenho a doutora Bebete, que é uma companheira minha de muitos anos, neonatologista, que a gente fez uma trajetória junto e é uma pessoa assim das que mais respeitadas na área da neonatologia. Então, a gente faz a curadoria, olha, publica, e o objetivo é que a pessoa tenha acesso a. Tem links lá, se você quiser, dos melhores sites que você pode ver. Tem rotinas e guidelines também que eu venho juntando, isso é construído progressivamente. Mas, fundamentalmente, vou até te contar uma coisa engraçada. Esse dia eu estou preparando uma aula para a gente. Aliás, do webinar, aquele que eu fiz, eu estava preparando uma aula sobre os avanços da neonatologia. Eu falei, gente, poxa, queria ver esse trabalho aqui, onde é que está? Não, no meu site. Eu mesmo fui lá no meu site. Foi mais fácil resenhar do que ir na literatura e buscar. Eu resenhei. Bom, nessa trajetória, não, é interessante isso. Nessa trajetória, eu me deparei com algumas coisas que, obviamente, já vinha me preocupando há algum tempo. A carreira do neonatologista. A carreira do neonatologista, eu, eu fui nós, na Perinatal, fomos um dos primeiros a fazer uma residência de neonatologia credenciada pelo MEC. Chegamos a ter 30 candidatos à residência de neonatologia. Nos últimos anos veio diminuindo para 20, para 10, até que um ano não tinha nenhum candidato. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a carreira? E começamos a refletir, comecei a refletir, e hoje até comecei uma discussão que foi uma discussão que deu muita reverberação na internet, que foi a carreira do neonatologista. Por que esta carreira não está sendo procurada como antigamente? Então, esse é um outro tema que eu venho tratando e me preocupando, porque, poxa, eu amo a minha carreira, adorei fazer isso. Caraca, eu não entendo porque as pessoas não gostam disso, entendeu? E, e, e tive vários momentos assim na vida. Vou até te contar um que eu acho que é uma história interessante. Quando nós abrimos a Barra da Tijuca, a gente abriu a Barra da Tijuca, tinha Laranjeiras, que veio lá desde 93, e a Barra veio em 2009. A gente contratou uma UTI no Natal inteira, eram 30 médicos, eram muita gente. Bom, durante algum tempo, 1, 2, 3 anos, um ia saindo, um ia chegando, e estava aquela dificuldade de contratar gente. E eu me consultei com uma pessoa excepcional, que até hoje foi um marco na minha vida, de me dar um toque assim, e que foi um toque certeiro. Era uma consultora de RH de uma empresa, de um amigo meu. Eu sentei com ela e falei, Jane, o que está acontecendo? A turma não para. Eles entram aqui, ficam 6 meses e vão embora. Ela falou para mim, Zé Maria, olha só, o que você quer? Não, eu quero um cara que se interesse, que goste de trabalhar, que goste de estudar. Então, eu falei, seleciona adequadamente. Você não está selecionando, você está contratando gente. Traz o cara, conversa e fala, qual é que é o seu objetivo? Aonde você quer ir? O que é que você pensa com a sua carreira de neonatologista? Então, foi um toque que ela me deu naquela época, em que a gente conseguiu remediar o problema. Mas nós tínhamos, na época, uma disponibilidade de gente maior. Hoje, o que está acontecendo? É uma carreira sacrificada, pessoas dão muito plantão e acabam trabalhando em muitos lugares ao mesmo tempo, e aí vai ficando um, larga outro, vai ficando um, larga outro, cansado. São muitas mulheres, a pediatria, você sabe, tem muita mulher, Uhum. elas engravidam,
tem já uma tarefa em casa, uma tarefa no hospital, é uma jornada de trabalho difícil. Então, é uma carreira que está complicada. Adicionado a esse problema, o que aconteceu? A pediatria passou de 2 para 3 anos. Então, a pessoa tem que fazer 3 de pediatria mais 2 de neonatologia. Isso Uhum, significa 5 anos. Hoje uhum. estou empenhado em mudar isso com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Estou trabalhando com um grupo em que a gente quer trazer a residência para 2. Se o cara for fazer a subespecialidade, faz mais 2. Se ele for fazer Uhum. só pediatria, ele faz 3. Faz todo o sentido. A nossa comunidade neonatal já aceitou essa ideia. Mas vamos lá, vou voltar para trás, vou te falar um pouquinho onde é que eu cheguei, como eu cheguei nessa conversa. Primeiramente, eu preciso fazer aqui agradecimentos mil, porque meus tesouros nasceram na perinatal, né? Então, Bom, aqui, sem o senhor, eu não teria a felicidade plena que eu tenho na minha vida, né? Então, ó, agradecimentos mil. Parabéns aí por tudo que construiu, me ajudou demais em momentos super importantes da minha vida, bom, tá? fico feliz, fico Isso. feliz. Ah, Não, não, não mas eu acho que tenho, tem que ficar mesmo. não, não tenho Você é mais orgulho. merecedor desses elogios. Pois é. Eu sei, mas construiu, né, poxa vida? Não, mas era uma das coisas que dava mais orgulho na gente. Uma vez, a perinatal, vou te contar a história rapidamente. Eu, neonatologista, o meu primeiro sócio, nós éramos dois também neonatologistas, nós juntos no Fernandes Figueira, fomos chamados para abrir uma UTI particular numa clínica pediátrica. E aí abrimos essa UTI na clínica pediátrica, a gente ia no Rio de Janeiro inteiro buscar criança, nascia aqui, a gente ia levar para lá, levar para lá. Um belo dia, o pessoal da clínica pediátrica mesmo começou a se aborrecer com a gente, porque a gente fazia muito movimento, e na realidade fazíamos até mais movimento que eles. Eles falaram: não, olha só, vocês têm que ir para outro lugar, aqui está pequeno, não está bom para vocês. Então, não foi a melhor coisa que eu recebi da minha vida, que foi esse presente. Saímos buscando um outro lugar. Aí, quando nós buscamos, nós falamos o seguinte: olha só, chamava-se Manuel de Carvalho, que é meu sócio e amigo da vida inteira. Manuel, vamos fazer o seguinte: vamos abrir uma maternidade. Você pode abrir uma UTI, pô, a criança a gente vai buscar lá no caixa-prego, a criança já está fria, horrorosa, a criança tem que nascer com a gente. Esse é o ponto fundamental. E aí foi realmente uma sacada importante, e a gente foi, teve uma clínica que era muito antiga, a gente demoliu, construiu outra e fizemos a primeira perinatal. E a primeira perinatal era uma coisa assim que foi única, porque não havia maternidade no Rio de Janeiro que era só maternidade. A São José era maternidade e hospital geral, Samaritano maternidade e hospital geral. Todos os hospitais combinavam essas duas coisas. E a gente era só maternidade. E aí o que começou a acontecer? As pessoas acharam: já que a maternidade vai para lá, fechou o Samaritano, fechou o plano. Acabou até que fechou a São José muito depois, mas a São José acabou fechando também. Então, a perinatal aos pouquinhos foi se consolidando, porque as pessoas optaram por não mais fazer maternidade, por dois motivos. Uma, claro, que a gente fazia muito bem feito, fazemos muito bem, fizemos um negócio que não era hospital, era só alegria. Maternidade era uma alegria só. Você lembra, você teve seus filhos lá, você deve lembrar, não Sim, tinha sim, sim. doente lá, era só, as enfermeiras Sim. eram cordiais e tal, então as pessoas gostavam muito, além de uma segurança muito grande. A gente tinha uma UTI neonatal espetacular, modéstia à parte, a gente fez isso. E a maternidade no segmento saúde, ela talvez seja o aspecto menos lucrativo. A maternidade, se você tiver que deitar um doente para operar um quadril ou uma grávida, porra, 20 vezes o cara vai deitar um quadril do que uma grávida. Só que a gente combinou o modelo de maternidade e UTI neonatal e o negócio ficou muito bom como negócio. Não era simplesmente uma maternidade. A diária da maternidade era uma bobagem. Mas quando você combinava a diária da maternidade com a UTI neonatal, você fazia um produto que era um produto bom e que, obviamente, nos levou a gente começou com a Laranjeira, depois expandiu para a Barra. Nós tivemos anos de fazer 1.200 partos mês. Você já imaginou isso? É Que muito. isso? Fizemos muito parto. O Natal hoje tem quase mais de 100 mil partos. Mas vou te contar, então, a história rapidamente da perinatal. Foi assim: a gente saiu dessa clínica pediátrica, montamos a Laranjeiras, de uns anos Mas não peraí, lembrar. deixa eu só abordar um caos aqui, que você está me É, contando história bonita. Quando vocês foram
solicitados a se retirar. É, Teve crise. Inicialmente é teve uma preocupação, vocês, né? uma O preocupação dinheiro de enorme. vocês via daí, né? Não, com certeza, e não era só isso. A gente tinha um tempo. Nós tínhamos que construir uma maternidade num prazo de 1 ano e meio. Então, tu não imagina o que nós não fizemos com esse dinheiro, essa maternidade ficar pronta em 1 ano e meio. Foi um estresse, você chamou bem a atenção. Foi um dos maiores estresses que a gente teve na vida, foi operar a perinatal. Inclusive, nós operamos a UTI antes de operar a maternidade, porque a maternidade não estava pronta ainda. Então, nós nos mudamos, porque nós tínhamos uma pressão judicial até na época, e operamos. Foi realmente um estresse muito grande. E aí, vou te contar mais Isso uma é dinheiro história, do bolso, Zé Maria? hein? Era dinheiro do bolso de vocês? Não, aí tomamos um empréstimo, tivemos um empréstimo do BNDES. A UTI, graças a Deus, era uma UTI que produzia bons recursos. Eu acho que a gente construiu, eu diria, 30% ou 40% com recurso próprio e o resto do BNDES. Tivemos um empréstimo do BNDES, que foi, obviamente, de uma ajuda muito grande. E, e o que aconteceu? A gente trabalhou na maternidade em 93 até mais ou menos 2000. Quando foi em 2000, por obra do destino, a gente voltou lá e comprou a clínica pediátrica de volta. Aquele pessoal que um dia já não era mais deles, eles tinham vendido para um grupo financeiro. É mole? Pois, eu acho que eles devem escutar essa história aqui e devem se morder um pouco, hein, pô? Não, a gente convidou, Ricardo, quando a gente saiu de lá, a gente convidou, vocês querem vir? Porque eles eram sócios nossos. Vocês querem vir conosco? Aí o cara falou, não, não quero. Vocês podem ir. Não, pode. Mas essa pós-decisões que você faz, muitas vezes na vida, eu me lembro de decisões, coisas que nós não fizemos, foi muito melhor Sim. do que ter feito. Isso acontece. Bom, então, para te historiar a história, de onde vem a história da UTI neonatal? Eu vou voltar para trás agora mais um pouco, estou contando de trás para frente. Eu me formei pela UERJ, no Rio de Janeiro, e desde que eu vinha na faculdade, eu tinha vontade de ir para fora. Eu vi na UERJ 2 ou 3 pessoas que tinham voltado dos Estados Unidos, que eram caras excepcionais. Sabe aquele cara que reunia num round assim, e falava, e dizia, e fazia um diagnóstico diferencial? Eu era fascinado com aquela história. Então eu falei, não, eu vou embora, eu vou sair. E me preparei e fiz aquele exame do Exchange for Foreign Medical Graduates. É um exame que você faz, e eu fiz no internato ainda, fui aprovado, e aquilo me deu um passe de entrada no Canadá anos depois, que eu vou te contar como é que foi a história. Mas eu tinha muita vontade de sair. Fiz a minha residência no Hospital dos Servidores do Estado, e o Hospital dos Servidores, ele era um hospital realmente muito, muito, muito bem organizado. A estrutura de residência, eu não vi ainda uma estrutura de residência tão bem feita quando era aquela que naquela época fizemos, sob o comando do Luiz Torres Barbosa, que era um pediatra excepcional. No segundo ano de residência, veio um professor americano para um congresso, veio visitar o Brasil, e o doutor Luiz, eu já falava inglês, eu já tinha esse traquejo, eu estudava muito inglês. Aí o doutor Luiz falou para mim, Zé Maria, vai lá buscar ele no aeroporto. Eu falei, tá bom. Aí não larguei mais o cara. Fui buscar no aeroporto, trouxe, levei para Petrópolis, levei para visitar o Rio, e fiz aquela conversa com o cara, e o cara foi falando para ele, eu quero ir, eu quero ir. Eu falei, tá bom, eu vou te ajudar a ir para o Canadá. E por intermédio desse cara, acabei minha residência num janeiro, e em julho eu já tinha arrumado um esquema para ir para o Canadá. Esse cara me colocou no Canadá, com o professor Robert Usher, um dos maiores neonatologistas que eu conheço, e fui para aquele país, um espetáculo de país. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei no Canadá, eles estavam acabando de organizar o sistema perinatal do Canadá, onde você tem hospitais de complexidade e hospitais de menor complexidade, um modelo de assistência que não existe até hoje no Brasil. Cansei, já fui a milhares de reuniões do Ministério da Saúde, nunca consegui que as pessoas entendessem esse modelo de assistência. O Canadá, lá na década de 80, já tinha isso. Então, fiz lá, fiquei, era para fazer 1 ano,
aí de 1 ano fui para 2, aí eu decidi que valia a pena fazer um doutorado, porque eu sempre gostei da vida acadêmica, eu falei, vou voltar para o Brasil e eu não vou ter uma posição se eu não tiver uma pós-graduação formal. E aí foi também um episódio interessante para o Chu, que eu acho que vale a pena contar pelo seguinte, eu entrei inicialmente para um mestrado, e o mestrado custava US$ 5.000 o tuition do mestrado. Eu não tinha dinheiro, meus pais, na época, não podiam me ajudar, apesar do meu pai ter uma boa condição financeira. Mas aí o meu supervisor lá do Canadá falou assim, olha, vai no banco, que eles te emprestam. Eu falei, vai emprestar, pô. Brasileiro, latino-americano, estou aqui no Canadá tem 1 ano e meio. Bati na porta, cheguei no banco, eu era fellow já lá, pode-se dizer, eu já tinha um salário. Aí bati no banco, conversei com o gerente, Ricardo, 1 hora depois, eu saí com US$ 5.000 na minha mão, um cheque de US$ 5.000. Peguei o telefone, liguei para o meu pai, falei, meu pai, estou me sentindo um cidadão. Me emprestaram dinheiro sem atestado de bolsa antecedente, sem carteira de identidade, sem nada. Impressionante. Fui na faculdade, paguei o mestrado. Aquilo, sabe, eu fico até arrepiado quando eu conto isso hoje, da cidadania, do cara confiar em Sim, você, sim. obviamente ia ser descontado do meu dinheiro lá do hospital, etc. e tal. Só que eu queria uma bolsa do Brasil. Eu queria que o Brasil fizesse um suporte dessa minha educação. E insistia, aplicava para o CNPq, para a CAPES. Aí, um belo dia, eu recebo uma carta da CAPES dizendo, olha só, recusamos a sua última oferta, você não tem como aplicar mais. E, coincidentemente, meu irmão se casava e eu vim ao Brasil. Aí eu vim ao Brasil, eu falei, eu vou lá na CAPES, eu vou lá em Brasília. Peguei um avião, fui na CAPES, eu falei, eu quero falar com a diretora de curso aí, quem dá as bolsas. Acabei conseguindo falar com a presidente da CAPES naquele dia. Aí eu falei para ela, olha só, eu sou um brasileiro, estou no Canadá, estou voluntariamente, vocês nunca me deram um centavo, eu preciso fazer o meu doutorado lá. Aí ela, não, eu preciso acabar o meu mestrado, vocês não me deram nenhum dinheiro, eu peguei dinheiro emprestado. Aí ela falou para mim, Zé Maria, se você aplicar para o doutorado, se você mudar para o doutorado, a CAPES vai lhe dar uma bolsa. Eu voltei, mudei para o doutorado e a CAPES me deu a minha bolsa. Fiquei feliz do Brasil ter feito o suporte do meu treinamento lá. Acabei ficando 4 anos no Canadá e fiz o meu doutorado na área de fisiologia respiratória e vim para o Brasil. Cheguei no Brasil, um doutorado, cheguei com um A ideia laboratório. sempre foi voltar para o Brasil, Zé Maria? Não, a minha ideia sempre foi voltar para o Brasil e Nunca voltar. teve a dúvida de ficar por lá? Olha, talvez tivesse, mas eu queria vir para a academia. Eu queria vir para uma universidade. Eu adorava o UERJ, eu achava fantástico. E quando eu voltei, eu fui ao fundão. Eu voltei com um laboratório de função pulmonar, que eu consegui, que o meu supervisor lá me desse, o que ele já não queria mais. Eu voltei pronto para montar um laboratório de fisiologia pulmonar aqui. Fui lá no fundão, bati lá, o cara falou, olha, aqui não dá, você tem que ficar com estagiário alguns anos aí, não tem concurso, não tem como fazer. Eu falei, cara, eu estou voltando com 2 filhos, mas estou ser estagiário aqui, não dá. Aí, por uma obra do destino, um cara que foi talvez o meu mentor para neonatologia, um colega que já nos deixou, Nicola Albano, um cara excepcional, um pediatra maravilhoso, que era o chefe da UERJ na época, estava no Fernandes Figueira e falou, olha, não vou ficar mais aqui, vou recomendar o seu nome. E aí eu voltei em 82, em 82, com alguns meses, o Fernando Figueira me contratou para o UTI neonatal lá. Então, foi assim, uma coisa assim que é da obra do destino mesmo, que as coisas aconteceram. E eu acabei, não era um acadêmico universitário, mas o Fernando Figueira era Fiocruz, era muito próximo do que é um ambiente universitário. E aí o Manuel veio 1 ano depois, em 83, e nós montamos ali uma UTI neonatal. Foi o primeiro projeto financiado no Fernandes Figueira. Nós aplicamos para a Fundação do Banco do Brasil e a Fundação do Banco do Brasil montou a UTI neonatal do Fernandes Figueira. Então foi o Ah, primeiro então projeto. a semente da perinatal nasce no Fernando Figueira. Fernandes Você, a Figueira. união de vocês, aí, o encontro de vocês Exatamente. foi por lá. Exatamente. Exatamente. Aí montamos ali aquela UTI neonatal no Fernandes Figueira e depois de uns anos, como eu te falei, o pessoal da clínica pediátrica nos chamou para montar particular. Então, vindo de trás para frente, essa foi mais ou menos a trajetória. E E qual era o grande diferencial do modelo lá de neonatologia canadense?
O diferencial lá, Você já Ricardo, tentou explicar várias vezes aí para o Ministério. Vamos ver se eu ajudo vocês aí para ver se alguém entende um pouquinho. não, olha só, o cara lá, em vez dele ter 50 UTI neonatais, ele tem duas grandes UTI neonatais e alguns hospitais de suporte. Então, ele concentra os recursos, é um modelo que chama-se de regionalizado e hierarquizado. Quem já prevê um parto prematuro vai para um hospital que já tem todas as condições, é um centro perinatal. Quem é um parto normal vai para um hospital mais simples. E se por acaso tem algum problema naquele hospital mais simples, ele vem para um hospital de maior complexidade. Vou te contar uma história que é uma história que me sucede. Eu tenho uma filha que se formou neonatologista e que foi para o Canadá também, fez a mesma trajetória que eu, foi em Vancouver, eu fui para Montreal e Toronto, ela já foi em Vancouver. Um belo dia, ela me liga, fascinada com o modelo também. Pai, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Eu saí para buscar uma criança numa cidade aqui de helicóptero, eram 2 horas e meia de helicóptero. Fiz o transporte. Quando eu cheguei lá, o piloto falou para mim assim: olha só, venceu minhas horas de helicóptero, daqui a pouco vem um outro te buscar. Como é que pode? Os caras gastaram 2 helicópteros para buscar uma criança. Eles sabem que isso é mais barato do que fazer uma UTI neonatal a 3 horas de distância. Que ele não vai ter médico para botar lá, não vai ter especialista, não vai ter nada disso. Então, o cara gasta o dinheiro na hora que tem que gastar. Então, esse sistema hierarquizado e regionalizado, ele é o segredo do sucesso do sistema canadense, uma das melhores sobrevidas do mundo na área neonatal, porque você concentra os esforços em hospitais maiores que têm todo tipo de especialista, treinamento, etc. Então, é um modelo muito bacana e que, ó, infelizmente, a gente, por milhares de questões que eu acho que não cabe falar aqui, acabou não acontecendo. Então, eu estava falando do modelo, né, e de como a gente chegou nesse modelo. Aí, a perinatal, o que aconteceu com a perinatal? Ela começou com uma unidade, que foi Laranjeiras, não coube mais dentro de Laranjeiras, tinha muito parto, a gente teve que abrir a Barra da Tijuca, abrimos a Barra em 2009, e a Barra atingiu talvez o seu ápice lá em 2015, 2016, e o Brasil também teve uma recessão séria em 15, né, com a Dilma. Minha filha nasce em 2010, meu filho em 2013, pô. Então, Em graças ao Laranjeiras bom ou Deus, na eu Barra? peguei esse ápice. Na Barra, os Na Barra. dois. Eu moro aqui na Pois é, Barra. então, ali ficou uma facilidade muito bonita, a Barra muito grande, muito maior que Laranjeiras e tal, e a gente teve a oportunidade de desenvolver um trabalho excepcional. A UTI neonatal da Barra hoje roda com 50 crianças. Imagina o que são 50 crianças dentro de uma UTI neonatal. Tem um grupo maravilhoso, muito bem treinado. Eu acho que E, provavelmente, vendo de fora, vocês tiveram mais tempo e mais capacidade até de capital para planejar a estruturação da com Barra, né? certeza, a Barra Laranjeiras, também ela foi crescendo, né? foi crescendo, exatamente. Então, foi exatamente isso. Na Barra já pegamos um outro empréstimo com o BNDES, mas a gente já tinha uma segurança financeira bem maior. E no final da Barra, quase inaugurando a Barra, nós admitimos 2 sócios, que facilitou muito a gente também. Vieram 2 sócios de São Paulo, donos da maternidade Promatre e Santa Joana, são 2 irmãos excepcionais, pessoas da melhor qualidade. Fomos 10 anos sócios e foram pessoas assim excepcionais, trouxeram um pouco da tecnologia deles de São Paulo e fizemos uma construção maravilhosa nos próximos 10 anos. Quando foi em 2020, 2019, a gente, por uma questão, um dos sócios nossos já não estava querendo mais continuar e tal, e não houve uma viabilização para o sócio de São Paulo vir para o Rio, resolvemos vender a Perinatal e foi aí que fez a venda. Eu fiquei na Perinatal mais 3 anos ainda. Achei que era importante para segurar um pouco a transmissão do DNA, a transmissão do espírito, para a segurança do nosso pessoal lá, sabe? Eu, eu sempre fui muito neonatologista e muito gestor. Eu gostava muito da gestão, fiz um curso uma vez excepcional, aconselho para todo mundo que quer aprender um pouco isso. Tem um curso em Harvard que chama-se é um curso de modelos clínicos. Eles estudam nesse curso, são 3 semanas que você passa. Uma semana num período, outra semana no outro período e outra semana no outro período. Então, eles abordam, são 70, 80 pessoas,
e eles abordam modelos de hospitais, modelos de associações, modelos Só médico ou multidisciplinar, Zé Maria? multidisciplinar, médico, administrador, mas muitos médicos, a Uhum, maioria médicos, e do uhum, mundo inteiro. Então, uhum, estudei lá modelo de hospital cardiológico na China, na China, não, na Índia. A gente estudou modelo de clínica da doença de enxaqueca na Alemanha, modelo de uma clínica de tratamento de insuficiência cardíaca. Eles estudam como você pode usar a experiência de diversos cases de qualidade para melhorar o seu conhecimento. E uma das coisas que eu vi lá, e quando eu voltei, eu estava muito empolgado, foi que você tem que dar pertencimento às pessoas onde elas trabalham. E a gente fez um trabalho de valorização na Perinatal que foi muito bacana, porque a Perinatal, quando eu deixei a Perinatal, tinha 1.700 funcionários. Você imagina? 1.700 pessoas não é simples. Normalmente, nas instituições, o engajamento é 30%, 40%. Você não tem engajamento de todo mundo, você tem um bloco uhum. engajado. E aprendi muito lá como você pode melhorar isso e como você pode usar isso a favor da sua gestão. Então, nessa hora, eu ainda era muito neonatologista, nunca larguei a neonatologia, mas tive que me preocupar muito com a gestão. E aí veio um desafio muito grande, quando a gente abriu a barra, a rotatividade da perinatal era gigantesca, porque nós estávamos na época do milagre econômico lá de 2008, 9, 10, 11, que o país estava crescendo para chuchu. As pessoas rodavam e buscavam outro emprego, rodavam e buscavam outro emprego. E aquilo foi um desafio enorme para você manter as pessoas, para você. é, e até hoje, eu acho que um dos maiores desafios da área de saúde é a gestão de pessoal. Eu te confesso que a gente viu acontecer uma, uma, eu não diria uma piora da qualidade da formação em todos os níveis. Você tinha uma técnica de enfermagem que eram excepcionais. No começo da vida da perinatal, o grande atributo nosso era a alegria, o carinho, o conforto, o acolhimento. As pessoas vinham para a perinatal, puxa, cara, lá só sorriso, que bacana, que legal, porque eram pessoas que gostavam do seu trabalho e que estavam ali no dia a dia vendo o sonho, né? Você teve filho, ter um filho é um sonho, cara. Quando o seu filho nasce, é aquela coisa maravilhosa. E você, ali dentro daquele hospital, é responsável por fazer aquele momento legal. Você é co-participante desse sonho das pessoas, que é trazer uma criança ao mundo, ser pai, ser Isso é mãe. você levantou a bola aqui para eu bater, Zé Maria. Como é que. E aí, na verdade, é elogio ainda, não é nada de crítica. Isso foi desde o início. Vocês eram, e aí estou te perguntando como cliente, tá? É, Eu acho que vocês foram literalmente referência de maternidade, com certeza absoluta, mas de instituição de saúde focado no acolhimento isso. nosso como cliente, pais mas também como acolhimento de equipe multidisciplinar, né? Porque vocês tinham muitos clientes e aí tipo obstetras, pediatras, todo mundo aí que participava disso tinha esse brilho nos olhos, não era só a equipe. Verdade. Isso foi desde o início ou vocês descobriram isso no meio do caminho? Então, você vem construindo, né? Porque isso é uma jornada, e quando você sai do zero no hospital, no primeiro dia do hospital, nós contratamos, se não me engano, 200 pessoas. Do zero. Eu tinha um neonatal, um grupo que trabalhava junto já há algum tempo, mas para operar a maternidade, nós tivemos que contratar 200 pessoas. E você acerta e você erra. Você tem pessoas que você traz, que você acha que são fantásticas, mas na prática não acontece. Mas eu diria que nesse ponto nós erramos muito pouco. E lá na década de 90, que a gente começou, o entusiasmo era muito grande. A gente vinha crescendo, 10 partos, 20, 30, 50, 100, 150. E o hospital foi muito desenhado, muito mais para um hotel do que para um hospital.
Porque como as pessoas não Uhum. eram doentes, o espírito era realmente de fazer uma coisa legal. A gente tinha lá, não sei se você viveu isso, uma pessoa para maquiar a mãe, para ela não sair muito, Uhum. eh, Uhum. muito descabelada. A gente tinha pessoa para cuidar, para fazer massagem antes do parto. A gente tinha uma série de coisas que não eram só clínicas. Aliado, obviamente, uma UTI neonatal de excelente qualidade e Uhum. segurança. Por exemplo, nós fomos dos primeiros hospitais a ter anestesista de plantão, cara. Você vê, anestesista de plantão, durante muitos anos não existia. A gente tinha anestesista. Para te falar a verdade, o primeiro parto que aconteceu em Laranjeira não foi feito pela obstetra da paciente. A paciente chegou sangrando, era um DPP, a nossa equipe de médicos fez quando a paciente acabou de ser operada, a médica chegou. Essa médica, para você ter uma ideia, nunca mais largou a perinatal. Nunca mais foi a São José, nunca mais foi a lugar nenhum. Ela comprou a perinatal e falou: eu não tenho isso em lugar nenhum. Vocês me Uhum. dão a segurança que eu preciso para funcionar. Então, isso aconteceu. Agora, o que acontece? Nós tivemos, obviamente, uma deterioração econômica importante, as profissões elas foram mudando e a valorização de determinadas profissões, principalmente na área de enfermagem, eu acho que diminuiu muito. O que acontece? Hoje, eu não sei se a referência é a mesma, mas o salário de uma técnica de enfermagem era muito maior do que ele é hoje. Agora está se refazendo com essa carreira aí, com esse plano, mas ela era muito maior. Então, hoje, é muito mais atrativo para uma pessoa ser babá, por exemplo. Nos últimos anos da perinatal, eu perdi um monte de técnica de enfermagem. Eu preferia ser babá na casa de um bebê que chamava, pagava o dobro do que ela recebia como técnica de Uhum. enfermagem. Então, é uma profissão que foi desvalorizando um pouco. A enfermeira é um pouco menos, porque a enfermeira sempre ganhou um pouco melhor. Então, um desafio muito grande de manter esse pessoal, mas você tem uma turma que gosta de criança, que gosta de tratar, que gosta da mãe, que gosta de acolher. Então, essa foi uma trajetória, mas queria falar um pouco dos desafios, que é realmente o desafio na gestão de você. Como é que você. Peraí, antes do desafio que você quer desenvolver, como é que você conseguiu replicar a neonatologia de Laranjeiras para Barra? Porque eu lembro, minha filha é 2010, e 2010 tinha um preconceito que a Barra era nova e Laranjeiras era o must. Então, se der problema, Laranjeira resolve. A Barra está ainda se construindo e tal, e depois, obviamente, vocês conseguiram ter um baita de um sucesso. Como é que faz isso? É gente? Falei um pouco antes daquela moça consultora, foi essa consultora que nos ajudou. A gente fez literalmente uma divisão de equipe. A gente pegou metade do pessoal de Laranjeiras, uma boa parte, e levou para Barra. Então a gente conseguiu levar o DNA para Barra. Agora, do ponto de vista de neonatologia, a gente tinha um time muito grande, sempre teve, e formou muita gente. Como eu te falei, meus residentes eram quase todos nossos. A gente trazia, eles faziam residência e eles ficavam na perinatal. Então, eu diria que, ainda hoje, 80% de quem trabalha na perinatal formou-se conosco, ou lá ou no Fernandes Figueira, que a gente ficou esse tempo todo no Fernandes Figueira. Eu só saí do Fernandes Figueira em 2014, foi quando eu me aposentei. Então, esse tempo todo, nós tínhamos, olha, o chefe do Fernandes Figueira hoje foi nosso residente, o subchefe do Fernandes Figueira, nosso residente. Você pode contar a dedo, quase todos os neonatais do Rio de Janeiro foram pessoas que treinaram conosco. Então, a gente fez uma escola muito legal de pessoas. Então, a Barra tinha muito pouca gente ao longo do tempo, fomos tendo que incorporar pessoas mais novas, porque o volume aumentou muito. Começou pequeno, mas quando você chegou a 40, 50 crianças, você tem que ter 4 médicos de plantão aí não é fácil, aí é muita gente. Mas, então, eu estou te falando assim, e aí, nessa construção, houve um desafio de gestão muito grande também, porque nós somos médicos, eu e o Manuel, Uhum. e eu te conto um episódio interessante, eu tenho um filho, o meu filho mais velho, fez engenharia. Na verdade, foi ele que montou o segundo projeto nosso para o BNDES. Ele montou um projeto muito bacana para a gente fazer uma captação. E eu trouxe ele para Ah, eu trabalhar. estava querendo entender de onde tinha vindo esse projeto, poxa vida. É Tava, verdade. tava complicado aqui na minha cabeça, pô. Mas era esse moço, engenheiro,
muito. Esse daí é canadense? Nasce no Canadá ou nasce Não, aqui no Brasil? esse nasceu no Brasil. A minha filha, essa canadense, foi a que foi para o Canadá depois, a segunda. Foi o meu primeiro Mas filho. alguém nasceu lá, Zé Maria? Lá, a Renata, essa segunda filha minha, nasceu lá, no Canadá. E te conto essa história também. Mas aí esse meu filho veio, trouxe ele para Natal para ele me ajudar. Ele era uma pessoa formada em engenharia e tal, fez o projeto para a gente. E aí, um belo dia, ele entrou na minha sala e falou assim: pai, você sabe quanto você está faturando hoje? Sei, meu filho, 6 milhões, sei lá, uma coisa assim. Aí ele falou um número: 6 milhões, 454, 725 e 30 centavos. Sabe aquele cara que. Mas está perdendo 1 milhão, não sei quanto, papapá, papapá. Aí trouxe um desconforto enorme. Foi um marco assim para a gente falar: não, preciso melhorar a parte da gestão financeira, administrativa. Foi quando a gente começou a trazer pessoas expertos nessa área. Uma coisa que eu acho que a Quanto gente. tempo depois? Isso foi antes de abrir a barra, né? Foram uns 4, 5 anos de Laranjeiras. Mas a gente percebia muito cedo que precisava de ajuda. Uma das coisas mais importantes da gestão, você sabe disso. Você não sabe, traz alguém que sabe, entendeu? Uhum. Isso é importante. Você não queira fazer tudo com você que toma conta do caixa, você tem que fazer. Não, tem um cara que faz, tem um outro que faz isso, tem um outro que faz aquilo. É um princípio de gestão. E quem não tem indicador, não controla, não faz gestão de absolutamente nada. Então, a gente percebeu logo que precisava de ajuda nesse sentido e nos estruturamos para essa caminhada aí. Mas vou te contar então a história essa da minha Renata no Canadá. Pô, não, essa daí é boa, pô. Renata no Canadá. Renata, ela nasceu a São minha. quantos filhos, Zé Maria? Bom, na verdade, hoje eu tenho 5, né? Porque foram 2 do primeiro Ah, casamento e 3 do segundo. Essa é a tropa do primeiro casamento. Renata tá. nasceu, a mãe era hipertensa, grave, teve que ficar internada e a Renatinha nasceu um pouco prematura, com 34 semanas, num dos centros perinatais do Canadá, em Toronto, na época. Especial, espetacular. E, Seja sincero, hein? Você está só elogiando o Canadá. A experiência foi boa mesmo, pô, como paciente? olha só, não, a experiência foi excepcional, como paciente foi excepcional. O que acontece no Canadá é que eles não são, obviamente, o nosso grupo aqui, não são o acolhimento, eles são diferentes, claro, mas a medicina é de excelente padrão, não são acolhedores como somos nós, entendeu? Os próprios médicos são mais secos, mas são muito competentes. E o Canadá me ensinou uma outra coisa, Ricardo, muito importante. Você tem que trabalhar de 8 às 5, você trabalha de 8 às 5. Você procura um cara 4h45, ele está dentro do hospital. Ou talvez um dos melhores exemplos que eu tenha trazido do Canadá é isso, cara, a ética, a dedicação. É claro que lá o cara trabalha num hospital só, mas ele trabalha. Não tem meia coisinha, não, vamos dar meio plantão aqui, não. O cara entra, trabalha e vai embora. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi no Canadá. Faz a coisa direito. Faz a coisa direito que Uhum. dá certo. E acho que foi um princípio que norteou muito a minha vida. Às vezes, a gente falava, eu e o Manel sentava, Manel, cara, aquele negócio está difícil. Eu falei, não, Manel, vamos lá. Vamos fazer o melhor que pode, porque a gente fazendo direito, esse troço vai retornar. E não teve outro caminho, graças a Deus, na vida aí, que não foi esse caminho aí. Mas vamos Essa lá. mensagem é muito forte, né? Não, é forte. Isso é. Olha, eu me lembro no nosso negócio, Ricardo. Eu acho que eu fui fazer contabilidade quando tinha uns 3 anos do começo da UTI neonatal lá. Tinha uns 3 anos, a gente ainda não tinha contabilidade ainda. Falei, gente, nós precisamos fazer contabilidade. Era só trabalhando, 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 trabalhando. Não era fácil, não. Você vê daí onde que nós chegamos, né? Você imagina. Não, hoje, dentro da estrutura que a gente tem, né, com mais profissionais, com uma receita mais apertada, né, eu acho que você não ter conhecimento de custos, né, é algo muito complicado, né? Muito Então a complicado. Tem que gente ter, tá vivendo um outro momento, né? com certeza. Vocês acabaram que
tiveram todo o mérito, tiveram toda a felicidade, mas se vocês iniciassem hoje, ia ser difícil, né? Né? Não, e vou te dizer mais, não houve um plano. Muitas vezes já me perguntaram, você tinha um plano? Eu falei, não. A gente foi, fez a UTI neonatal, e a UTI neonatal, ela fez Tinha um muito. sonho, né? Tinha um sonho, exatamente isso. A gente tinha um sonho. E quando a gente mudou da UTI neonatal para um hospital maternidade, esse sonho ele se tornou realmente um negócio para nós. Era, obviamente, era um hospital. A primeira maternidade tinha 35 leitos. Não coube o número de parto lá que veio, não coube. A gente não planejou, mas a gente fez um negócio que cabia no terreno, aquele que tinha, entendeu? Quando a gente fez a primeira expansão da maternidade, Ricardo, a gente fez com a maternidade funcionando. Nós fizemos um segundo prédio, do lado do primeiro. Quando chegou no último dia, nós paramos uma semana e ligamos um prédio no outro, assim. Não tinha como, cara, não tinha como. Não ia dar dinheiro para. Tinha que funcionar, não podia parar. Não, é verdade. E Não, olha, eu imagino que a perinatal como um todo, mas principalmente Laranjeiras, deve ter sido um filho teu. ah, Como é que foi a notícia do fechamento para você? olha, foi difícil, foi difícil. Eu já estava dentro da rede, houve uma reflexão muito grande da parte deles. Laranjeiras era um prédio, tinha um problema, evidentemente que tinha um problema. Para legalizar ele junto aos bombeiros, a gente teve que fazer muita obra, e fizemos muita obra lá, 21 e 22. Mas chegou num momento que nós tínhamos que ter que parar a operação de Laranjeiras para trocar um elevador e tal. E era uma decisão: para, muda e volta, ou para e muda. Eu tinha votado por mudar e voltar, e eles acharam melhor aproveitar a estrutura do Glória, que era uma estrutura que era grande, que tinha lugar, que tinha espaço. Então, obviamente, eu já não era mais sócio do grupo, e obviamente estava ali na minha função de executivo gerenciando o grupo perinatal. Mas foi uma decisão de negócio que eles tomaram, e eu acho que para eles foi importante. O meu era o coração, como você disse, era meu filho. Aquilo ali a gente viu crescer, a gente viu caminhar e viu se tornar realmente uma referência. E vou te falar uma das coisas que eu nunca mais me esqueço na vida. Uma vez um sobrinho meu, que hoje faz marketing, um cara muito inteligente também, falou para mim, tio, esse dia eu fiquei muito orgulhoso. Por quê? Não, eu estava aqui no meu trabalho, aí a menina falou assim, poxa, o meu filho vai nascer na perinatal. Aí ele perguntou, quando é que vai nascer o seu filho? Não, eu ainda nem casei. Você imagina? A menina já planejava casar, ter um filho e nascer na perinatal, mole. Aquilo me deu um orgulho maravilhoso, né? E me diz uma outra coisa, que eu estou aqui numa super dúvida. Aí, puxando o início da nossa conversa, a história da formação dentro do digital, misturando aí com todo o poder de formação de inúmeros e grandes profissionais que você teve a oportunidade aí durante toda a tua vida. Dá para formar um profissional só no digital, só técnico, sem botar a mão? Como é que é esse complemento? Como é que é esse Zé Maria moderno de 2030 com o Zé Maria de 1980? Como é que equilibra tudo isso? Olha, eu vou te dizer, eu não acredito que a pessoa tenha uma formação completa só digital. O que a gente está fazendo hoje no digital é juntar muita informação num hub para que ele possa consumir aquela informação e se atualizar. Eu, a vida inteira, achei que o cara aprende na beira do leito. O meu processo de ensino foi: eu, sei lá quantos anos da minha vida, ia todos os dias de manhã e passava visita em criança por criança. Essa criança está assim, essa criança está assada. E aquela roda de médicos que até hoje fazem na perinatal, aquela roda ia caminhando e a gente ia vendo cada doente e eu exercitei isso. Sei lá, incontáveis noites que eu passei dentro da UTI neonatal resolvendo o problema. O próprio Fernando Figueira, quando a gente montou a unidade do Fernando Figueira, eu me lembro, Ricardo, eu morava na Barra e ninguém sabia nada de cuidado intensivo naquela época, era muito pior.
porque o cara não sabia entubar uma criança. Aí o nego me ligava, a criança não está bem, eu saía da barra e a jato. Em 20 minutos eu estava dentro do Fernando Figueiredo entubando uma criança, mas não tem nenhum substituto para você mostrar. Para você botar um estetoscópio no peito e falar: "Ó, essa criança não está. Você escutou? Ela está com pneumotórax, você escutou?" Então, ensinar, você tem que ter o doente. Não, você pode ensinar a teoria, você pode ensinar o que for, mas para a pessoa aprender, ela tem que aprender a reconhecer. Ela tem que examinar a criança. Eu, eu muitas vezes eu chegava no hospital, a criança estava mal, 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 eu entrava, já escutaram a criança? Os médicos estavam tudo raciocinando, tudo fazendo tudo, Uhum, raio-x, uhum. já escutaram. Pegavam o estetoscópio, botavam no peito da criança, faziam um diagnóstico. Não, não tem substituto para isso, para você fazer a prática. Você acha que pode combinar uma grande parte digital, mas tem que ter uma parte prática para treinar. Eu acho que eu sou absolutamente vendido nisso. Formei milhares de residentes no Fernando Figueira e na Perinatal, e a prática sempre é essa. É o dia a dia, é o cara praticando. E hoje tem uma deformação que os residentes não querem trabalhar aquele tanto que eles trabalhavam no passado. O Uhum, cara uhum, uhum, aprende uhum. trabalhando. Hoje, trabalhou 40 horas, 50 horas, não quero mais, não quero dar plantão, não pode, por causa das horas. Eu falei: "Filho, eu passei a minha vida aprendendo isso." Os plantões que eu dava no Canadá eram plantões de 24 horas, em pé, 24 horas. Mas, olha, eu nunca aprendi tanto na minha vida, porque eu estava ali olhando, vendo os doentes, entendeu? Então, a pessoa não pode abrir mão disso. Eu acho que é fundamental ter, principalmente ao nível de residência, de pós-graduação, o cara tem que estar ali dentro para treinar. Pós-graduação, ele ainda pode ter uma boa carga teórica, mas tem que ter prática. Então, mais ou menos, eu sou bastante radical nesse ponto aí. Tem muita pós-graduação aí à distância, mas não, não sou fechado nisso. Ou seja, acho que ele tem que estar vendo acontecer. É o clínico. Um bom clínico, aquele cara que vai lá, faz a sua anamnese, vê o doente e faz o seu diagnóstico e confirma, obviamente, com todos os métodos que ele pode ter. E nós temos muitos métodos hoje. Os médicos neonatologistas hoje, eles estão desenvolvendo as técnicas de fazer ultrassom, eles fazerem ultrassom. É o Uhum. POC, que a gente chama, né? Point of Care Ultrasound. Hoje, o neonatologista faz ultrassom cerebral, faz ultrassom de barriga, faz o ecocardiograma, que foi um avanço excepcional para a carreira do neonatologista. Lá fora, hoje, é praticamente é, parte integrante e requerimento fundamental o cara se treinar em ecofuncional. Aqui no Brasil, nós começamos isso na perinatal, e o grupo vai continuar fazendo para treinar o neonatologista para fazer o ecocardiograma, porque é fundamental ele aprender, ele entende melhor a clínica do doente, ele sabe, bota o eco lá, vê o coração está dilatado, não está dilatado, o canal arterial está patente, não está patente, débito cardíaco está bom, não está bom. Ele instrumenta a pessoa. É muito diferente do passado, que a gente ficava, batia um raio-x de tórax, botava estetoscópio. Tem muito instrumento hoje, e o instrumento tem que ser aprendido na beira do leito. É E fundamental. uma dúvida, que eu acho que aqui é a única dúvida polêmica aqui que eu quero te meter aqui, que é a questão do parto normal versus cesariana, que acredito que você deva ter vivido esse dilema de uma forma muito significante, como gestor, como receita, com a dificuldade do obstetra, com a dificuldade do horário. Óbvio que vocês criaram uma facilidade gigantesca que é ter equipe própria e Exatamente. ajuda tudo isso, mas a gente chegou a números completamente insanos mundialmente de número de cesáreas e tudo mais. E vocês viveram muito isso, né? Você viveu muito essa parte, esse dilema aí. Como é que você coloca? Não, a gente não fazia isso, tinha que fazer. Me explica um pouquinho esse cenário aí, ainda mais com a tua experiência do Canadá, que eu acredito que seja diferente. Não, completamente diferente. Quando a gente abriu a perinatal, era a era em que o parto era cesariano. Era 95% cesariano. Para a gestão do hospital e para o dia a dia,
aquilo era como se fosse uma cirurgia eletiva. Os caras marcavam a cirurgia toda de noite, entravam às 7, umas 8, umas 9, umas 10, 5 salas, faziam aquela montanha de cirurgia. De manhã não tinha ninguém no hospital. Então, isso foi um desafio para a gestão também. A gente teve que botar Uhum. equipes extra à noite. Foi um construir muito difícil, mas, do ponto de vista do hospital, aquilo funcionava redondo. O que aconteceu? Eu acho que com muita propriedade fez-se o movimento do parto normal. O parto não podia. Os números de cesariana nos Estados Unidos eram 14%, 18%. Por que a gente tinha 95%? Não tinha sentido isso. Isso era a conveniência do médico. Ele não queria ficar lá fazendo parto o dia inteiro, esperar para. Então, era a conveniência, não era o parto normal, natural. E esse movimento aconteceu. E a perinatal não podia estar de fora dele. A perinatal, para você ter uma ideia, em algum momento, era o local no Rio de Janeiro que tinha mais salas de parto. A gente chegou a fazer 10 salas de parto, tanto num hospital, juntando um hospital e outro, porque cesárea, você faz uma sala de cirurgia, você faz 10 cesáreas num dia. Parto é um. Vai fazer 10 horas, 12 horas, 15 horas. Então, ele muda muito a dinâmica do hospital. Uma das coisas que eu vi nesse curso que eu fiz lá em Harvard, na realidade, era uma dinâmica entre o que era um hospital de emergência e o que era um hospital de cirurgia eletiva. Eu estudei um case lá, que era um case de um hospital italiano, que os caras tinham só cirurgia, era um hospital cirúrgico, só cirurgia, só cirurgia, o hospital estava redondo. Um belo dia, os caras resolveram abrir uma emergência no hospital. Foi um desastre. O que é emergência, ela interrompia aquele fluxo de eletivas. Agora tem um acidentado, sobe, para tudo, cesárea, Uhum. para aquela sala, o cara tem que entrar. Então, esta programação para o hospital, ela é muito mais difícil. Nos últimos anos da perinatal, nós tínhamos o paciente com a cesárea eletiva, a pessoa que chegava lá no início de um trabalho de parto, que era horas dentro de um quarto ou dentro de um pré-parto, e a pessoa que chegava em trabalho de parto para, eventualmente, parir. Então, você tem três tipos de paciente, três tipos de fluxo, e dentro de um mesmo hospital que você tem que organizar. Então, isso desorganizou muito o serviço e nós fomos obrigados a nos organizar novamente para atender esse fluxo diferente de pacientes. Mas acho que foi um bom movimento. O parto normal, ele bem feito, ele é bacana, é bonito. A mãe, sabe, tem aquele nascimento normal, natural. Se é possível e não tem nenhum problema, que seja assim. O que não pode são pessoas que querem forçar uma barra muito grande e o parto não Uhum. está indo bem e a pessoa força uma barra para aquele parto ser normal de qualquer jeito. Tem o momento certo. Os bons obstetras sabem, olha, esse neném não está bem, o batimento cardíaco já não está muito legal, o parto não está evoluindo tão bem, vamos indicar uma cesariana. Tem indicações para cesariana. Então, acho que hoje nós estamos chegando num negócio mais normal. Laranjeiras, eu diria para você que estava bem a meio de parto normal e cesárea. Que aí tem um outro problema. A mãe faz uma cesárea num ano. No ano seguinte, o cara não quer mais fazer Uhum. uma tentativa de parto normal. A cesariana que se repete acaba com a chance, por mais que na literatura esteja publicado que é Uhum. possível fazer um parto normal depois de uma cesariana, muitos médicos não querem correr esse risco. É o risco, eventualmente, de uma ruptura uterina. Mas pode acontecer, mas ela se perpetua. Se ela tem um parto normal, o seguinte vai ser normal. Ou, na melhor das hipóteses, não deu para ser normal, vai ser uma cesárea. Mas quando ela tem um primeiro cesariana, já é mais difícil o segundo ser um parto normal. Se bem que temos hoje alguns bem conduzido e bem estudado, bem acompanhado, isso pode acontecer. Então, mas foi um desafio muito grande que, ao longo dos anos, saiu de 95%. E eu te dizer que o nosso pessoal próprio de Laranjeiras, o quadro de médicos próprio de Laranjeiras e da Barra também, fazia mais parto normal do que cesárea nos últimos tempos. E ainda deve estar assim, tenho certeza que está por aí. Outra coisa, Maria, como é que é você aí que viu tanta vida durante toda essa tua trajetória e história, tem aí um posicionamento aí de espiritualidade
para se equilibrar aí, infelizmente, nessas perdas aí que não tem como não acontecer, nesses momentos aí de tristeza, de questionamento, de fé, que depois de tanto tempo de carreira, acho difícil de não ter acontecido. Como é que é esse posicionamento aí, olhando para trás na tua jornada, o ponto da espiritualidade? Olha, eu vou te falar, eu sempre acreditei naquilo que eu te falei já há um tempo atrás, aqui já na nossa conversa. Vamos fazer o negócio bem feito. E, obviamente, como você diz, tem momentos que você não consegue, tem perdas que você enfrenta, principalmente eu vivi muito recém-nascidos muito graves, famílias que às vezes ficavam na UTI no Natal meses Imagino. e a criança falecia. Então, a gente acho que aprende, quer dizer, não, acho que você nunca aprende a ficar mais duro. Sempre é uma perda, sempre você sofre com a família, mas a gente aprende a acolher melhor. Então, chegou um momento na pré-natal que nós tínhamos que fazer um grupo de acolhimento para pessoas que tinham perdido os seus bebês. Você faz muito grupo de pais que estão dentro da UTI e tudo, mas às vezes o pai volta. Meses depois, olha, ficou alguma roupinha aí do bebê? Ficou alguma coisa dele aí? Sabe? É um negócio assim que você nunca pensava que ia acontecer. E aí, um dia motivamos uma médica que começou a fazer um grupo de pessoas que tinham perdido seus bebês e que elas se acolhiam mutuamente nesse grupo. Foi muito bacana isso também. Eu acho que a experiência das pessoas te ajuda a superar alguns momentos nesse sentido. E é muito rica, porque são pessoas que viveram aquilo muito intensamente e que falam para os outros: olha só, minha perda foi assim, assim, a minha foi assim, assim, e aquilo meio que consola um pouco, entendeu? Ao longo do tempo aí. Mas tive muita, né? Muita. E a outra coisa que o médico tem também é a impotência, né? Você quer salvar todo mundo Sim, e não salva. Claro sim, que sim, sim, sim. tem crianças que são muito graves, nascem com uma formação congênita ou que não colheram bem. Então, isso você amarga ao longo da vida muitas perdas nesse sentido aí. Você só trabalha, né, doutor Zé Maria? Como é que é aí o momento de lazer? É estudando mais artigo, é melhorando todo esse hub aí? Tem algum esporte envolvido? Tem música envolvido? Onde é que é o lazer aí de doutor Zé Maria? Não, o José Maria gosta muito de correr. No Canadá, eu aprendi esse negócio. Eu estava no Canadá na época do Cooper, uma época de muito movimento para a saúde. E eu aprendi lá e comecei a correr. Corri minha primeira maratona no Canadá. No Canadá, eu corri a maratona, treinei, e corri uma maratona lá. E aí, de lá para cá, nunca mais parei de correr. Gosto muito de correr. É um dos esportes preferidos Não, aí. peraí, maratona é 42? 42. É um desafio. E aí, corri já algumas, né? Já fiz algumas. Ah, já teve mais do que uma? Eu corri a minha primeira lá, depois eu vim para o Brasil, com um tempo que eu me adaptei aqui, eu voltei em 82, e aí corri um Rio em 85. Ah, não, eu corri Nova York em 85, a Maratona de Nova York em 85. E aí fiquei alguns anos correndo umas corridas menores e voltei em Nova York em 2009 e corri mais uma maratona lá em 2009. Então, eu gosto, sempre gostei, mas maratona é muito sacrifício. Você tem que correr muito, você tem que treinar muito, muito tempo. Eu gosto, corro todo dia. Eu mantenho a minha saúde, é um dos esportes que eu mais gosto e tenho muitos filhos. Eu me casei novamente, eu casei novamente com uma pediatra também, que foi minha aluna lá, acabei encontrando ela dentro do hospital, me casei e tive mais três filhos. Então, hoje eu tenho um de 18, uma de 15 e um de 11. Então, tem que fazer, E, cara. e esse é um ponto maravilhoso. E esses aí? Esses aí tem alguma tendência para medicina? Vão para engenharia? Como é que está o cenário? O cenário está preocupante para a medicina, preocupante, porque preocupante, preocupante. Então, eles veem a mãe trabalhando muito. A mãe é pediatra, a mãe trabalha muito, foi um consultório muito bom. Então, eles veem a mãe trabalhando muito. O meu mais velho está encaminhando para a música, a do meio ainda não tem muita definição. E
E o mais novo é um tricolor doente aí, gosta, gosta de futebol, por enquanto ainda não está. Mas os filhos dessa nova minha geração me rejuvenesceram muito do ponto de vista de Tenho certeza. voltar para uma etapa que eu estou vivendo eles muito, talvez muito mais do que eu vivi a minha primeira geração, que trabalhei muito, trabalhava demais, dava muito plantão, construindo e montando um negócio. Hoje eu tenho mais oportunidade de conviver com eles. O meu grande lazer é estar com eles, correr, e a gente passear, viajar, gosto muito de viajar, e estudar, evidentemente, estou sempre. Não, quando eu gravei com o Charles estava falando da pequena dele também, que ele está agora, tipo, ele tá voltando lá ao hobby dele do órgão, que ele fica lá tocando as músicas da Galinha Pintadinha para pequena, É entendeu? danado, Você é vê danado. como é que é a realidade de cada um. É a realidade de cada um. Charles, aquele espetáculo de rapaz, que é o Charles. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida, Ricardo. Charles é impressionante. Tem uma passagem com o Charles que é fenomenal. Nós estávamos naquela clínica pediátrica lá que eu te contei no início da vida de neonatologista, uma UTI lotada de crianças, e tínhamos um gerador que era manual. Quando acabava a luz, a gente tinha que ir lá, rodar uma manivela e ligar o gerador. Um belo dia, acaba a luz, cadê o gerador? Tum, não liga, tum, não liga. O Charles era nosso plantonista e era bombeiro na época. Não teve porquê, ligou para o bombeiro, daí a 5 minutos estava um bombeiro lá ligando o nosso gerador. É mole. Essa passagem você não precisa nem contar, mas essa eu tinha que contar para você. Cara, rapaz, salvou a vida lá de ter quantas crianças que os bombeiros foram lá e ligaram o gerador, é mole. Esse era o Charles. Charles. Todas as capacidades. Esse, não, mas esse é o lado humano das pessoas que a gente só consegue tirar dessa forma, né? É impressionante, né? E o Impressionante. Charles, quando a gente conversou, ele estava falando para mim da essência de comerciante dos pais dele, então que ele se tornou um exímio negociador. Então, que ele, para fazer os relacionamentos lá dele da época de Amil, ele espremia todos os fornecedores até o máximo possível, sabe? E, ao mesmo tempo, uma pessoa aí tão humana que Não, se tem uma preocupava com história, todos, né? tem uma história que eu acho que ele não te contou, mas é uma história maravilhosa do Charles. O Charles, já há alguns anos trabalhando conosco, e foi trabalhar na Mil, e ele foi um dos primeiros braços direitos do Edson, né, Bueno, né? Foi um dos caras que mais trabalhou com o Edson. Um belo dia o Edson estava com ele visitando a perinatal, e aí o pai dele, desculpa, estava visitando a perinatal com ele. E aí ele falou para o pai: Não, pai, agora eu estou com o Edson aqui na Mil e tal. Aí o pai virou-se para ele: o pai é um libanês, né? Charlie, muito burra. Passa 20 anos ganhando dinheiro para Zé Maria, agora vai passar 20 anos ganhando dinheiro para Mil. Essa é uma história deliciosa que ele conta, cara. O pai dele muito linear, né? Você passa 20 anos ganhando dinheiro para esse cara, agora vai fazer dinheiro. Isso aqui já vai ter que virar corte, já, que é espetacular. Tem que gravar, tem que gravar. É maravilhoso, mas muito bom, Ricardo. E para a gente caminhar aí para um fim e para um desfecho desse bate-papo aqui, que só tenho a te agradecer aí pela aula, pelo aprendizado, pelo carinho e pela simpatia aí de você poder compartilhar teu tempo comigo e todo mundo aqui que vai ter a oportunidade de assistir a gente. Estamos passando por um momento muito delicado. Essa história toda aí de novas faculdades de medicina, muitas vagas, um cenário muito desafiador, que obviamente vai trazer mais acesso para a população de alguma forma, né? O que você espera aí, mesmo que seja sombrio, mesmo que seja negativo? Qual é o teu ponto de vista? Não precisamos aí ter um final Uhum. motivador. Vamos tentar trazer aí um final aí realista para essa situação, que eu acho que cada vez mais a gente precisa conversar, mesmo que seja ruim, a gente precisa encontrar um caminho. Não, me preocupa. Eu te confesso que me preocupa 6.500 vagas de medicina que estão aí judicializadas.
Já estão acontecendo, né? Estão fazendo, e acho que a gente precisa assegurar um padrão. Eu acho que as pessoas hoje, eu sinto nos últimos anos, elas se formando na residência, fazem um curso de medicina, mas Sim, vão sim, sim. completar aquela aprendizagem na residência. Então, isso é muita responsabilidade para quem está formando, para quem está treinando. Acho que a formação básica do médico ela tem que ser boa, ele tem que praticar. Me preocupa aquele médico que não faz nem internato estudando para a prova de residência, a gente está vendo isso. Sim, O sim, cara sim, sim, sim. passa 1 ano e meio de internato. O lugar a hora que eu mais aprendi medicina na minha vida foi no internato. Eu fiz internato no Pedernesto. Caraca, eu era exposto a tudo. Passa sonda, faz, entuba, vai no CTI, como interno. Hoje, o interno fica estudando para passar na residência. Entendeu? Ele não pode Sim. perder esse espaço. Então, a gente precisa realmente mobilizar a comunidade para que a gente assegure um padrão adequado de formação. E sou a favor de fazer uma prova de suficiência. Eu acho que tem que ter. O médico tinha que acabar os 6 anos de medicina e fazer uma prova de suficiência. Essa prova que eu fiz para ir nos Estados Unidos foram 400 questões. Era uma prova gigantesca, que passava desde a ciência básica até tudo que tinha na medicina. Mas é fundamental. O cara tem um exame lá hoje que faz, as sociedades todas exigem que o cara faça um board, que o cara seja certificado. A gente precisa, no Brasil, ter essa seriedade de tratar a carreira da medicina dessa maneira. Eu sou a favor disso. Eu acho que tem que ter. Aí você vem pelo outro lado, mas se você fizer isso, não vai formar ninguém. Vai formar, vai formar. Você Uhum. pode selecionar a pessoa para fazer uma vez, a OAB não faz? A OAB faz com o advogado. O cara é reprovado 2, 3 vezes, depois pega o seu diploma de advogado para ele poder exercitar. Por que a medicina não pode fazer? Eu acho que tem que fazer. Então, me preocupa não o número de faculdades, que tenho tantas, mas que sejam de bom padrão. A gente tem que assegurar que o médico venha com bom padrão. E, em segundo lugar, que a gente possa, de alguma forma, ter um controle dessa pós-graduação que está acontecendo aí demais. Vou te dar um exemplo. Eu, pouco tempo, tive um contato com um grupo do interior de São Paulo, que os caras tiveram a graduação deles esvaziada por cursos online. Não na medicina, mas em outras especialidades. A Sim, sim, faculdade sim, sim, sim. perdeu alunos para os cursos online, que não, obviamente, não é aquilo que nós estávamos conversando de início, não vai suprir isso. Então, Sim, sim. infelizmente, nesse país, a atenção com a saúde e com a educação podia ser muito melhor do que ela é hoje. São os pilares do nosso país, a saúde e a educação, e a gente tem que ter o MEC, os CREMEG, o Conselho Federal de Medicina, ligado nisso para que se assegure um bom padrão, que a formação tenha um mínimo de requisitos. Acho que isso é fundamental, cara. A gente tem que ter isso. É o que eu acho que o Brasil vai caminhar, tem caminhado bem. Eu acho que a gente tem, não sou contra ter milhares de faculdades de medicina, desde que você assegure que aquilo tem um padrão Uhum. adequado. Eu vi uma pessoa falar outro dia, uma pessoa que já foi a muitas faculdades de medicina, mais do que você proibir que abra, é você fiscalizar o que está acontecendo hoje e quem tem capacidade de fazer um bom curso de medicina ou não. Isso aí, tem muitas faculdades que, infelizmente, estão aquém de um padrão mínimo de qualidade para formar um médico. Então, essa é a minha, em poucas palavras, meu sentimento em relação ao futuro disso. Você já citou aqui seus contatos e meios de comunicação inicialmente, mas não custa nada repeti-los. Onde é que os neonatologistas estão encontrando esse hub aí, esse material riquíssimo que o Olha, próprio criador utiliza para isso suas aí, aulas, tá? exatamente. E onde é que o pessoal te acha aí no mundo digital? Fale para mim. Olha só, então tem o Instagram, que hoje eu faço muito, porque hoje os meios sociais Tá hoje, ficando ótimo, hein? Tá é, ótimo o conteúdo que você está postando, Zé Maria. Muito bom, parabéns. os meios sociais hoje são uma fonte, a gente não pode deixar de reconhecer que são uma fonte de comunicação, mas óbvio que aquilo é curto, é resumido, é breve, e eu tenho hospedado
toda essa produção minha num site que chama-se neopedhub.com.br. Então, nesse site eu hospedo o que eu tenho produzido nas redes sociais e muito mais, evidentemente, informação para atualização dos médicos neonatologistas. Então, o desejo é que essa plataforma se torne realmente um hub de comunicação. Vou compartilhar muita informação de outros sites lá e tenho convidado colegas a compartilhar também, da mesma forma que você, que eu acho que é fantástico o que você faz hoje, chamar pessoas para conversar. Eu também estou fazendo em diversas especialidades, porque dá uma amplidão para esse conhecimento que tem que ser disseminado. Isso aí, Tem, Bruno. tem, tem, tem limite isso? Tem um local aí para chegar uma linha de chegada aí para esse projeto todo aí, para esse hub? Ou o céu é o limite? Não, olha só, o Hub é o seguinte, eu hoje, ele é totalmente gratuito, eu não tenho, não vou fazer, como a gente fala, nenhuma monetização disso, mas eu tenho sido procurado por algumas pessoas da indústria, Não tenho nenhuma dúvida. ou da forma que querem comunicar. Por exemplo, eu já fiz algumas palestras para Danone, para Nestlé, para alguns parceiros do passado, já fiz isso no Legal. passado. E hoje eu acho que pode chegar nisso. Eu vou te falar de um site que eu acho que é muito interessante e que eu tive um contato. Esse cara é um cara muito bacana também para conversar com ele. Chama Bernardo Chubsky. Estava lá no meu webinar de abertura. O Bernardo hoje é um dos consultores de um site chamado VUMED, VUMEDI. São Uhum. só vídeos. Ele compartilha vídeos. Aí você me pergunta, poxa, mas é tudo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas predominantemente vídeos menores. E qual é o bias dele? Qual é a crença dele? A crença dele é que as pessoas estão consumindo muito mais informação em vídeo do que escrita ou falada. Sem sombra de dúvida. E aí ele fez parcerias com muitas universidades, que é uma coisa que eu também quero fazer, onde as universidades compartilham com ele informação. Aí você me pergunta, e eu perguntei para ele, poxa, mas por que a Universidade da Pensilvânia está colocando isso aqui no site seu e não no dele? Não, ela coloca no dele. Só que no site dele, o cara tem 20 views. No meu site, ele tem 20.000 views, porque eu tenho Uhum. 400.000 médicos pendurados no meu site. Ele tem 400.000 pessoas cadastradas no site dele. Então, o que acontece? O compartilhamento de informação é muito grande. E as pessoas têm Sim. interesse em compartilhar no site dele. Então, eu acho que eu desejo que a gente se torne uma plataforma atraente para que as pessoas queiram compartilhar informação. E esse cara nos falou no seminário um negócio muito interessante. A gente tem muita informação hoje. E um dos desafios é o que você seleciona para ler ou para consumir. Você tem que ter uma boa curadoria. E essa é uma coisa que eu estou me propondo a fazer. Uma boa curadoria da informação que está disponível. Porque tem muita. Na internet, você bota aí broncodisplasia, aparece 500 coisas diferentes. Mas Sim, sim, sim. onde estão os bons artigos, as coisas que estão publicadas, com critério? Então, eu imagino chegar lá e me tornar um bom site de compartilhamento de informação e de produção de conhecimento. E, obviamente, quero muito inspirar esses neonatologistas, inspirar os jovens médicos para vir para a neonatologia, o que foi uma carreira que eu abracei com muito carinho. Eu tenho certeza que serão muito felizes nessa carreira. Pô, mas aí você acabou com chave de ouro, pô. Tu falar mais nada, deu um check aqui no final, pô. Maravilha. Mestre, muitíssimo Ó, obrigado, tá? Mais obrigado a uma você, vez, cara. obrigado aí Grande pelo teu conversa. tempo, pela oportunidade, tá? Magnífica aí sua participação e sua contribuição. Fala, Doutores, te agradece imensamente. Ó, Faz aí seu alô final para você poder aí e descansar um pouco e devorar seus artigos. aí. Então, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade. Acho que a gente está fazendo um papel importante de estar trazendo boa informação, informação, conforme eu falei para você, de qualidade, tanto
do que a gente pode colocar. E realmente, Ricardo, estou empenhado em que a gente traga mais neonatologistas para esse caminho, mais pediatras para o caminho da neonatologia. Estou disposto a trabalhar na graduação para motivar esses meninos, porque a neonatologia é uma carreira maravilhosa do ponto de vista que você vê tudo. Você vê cardiologia, neonatologia, neurologia, metabolismo, vê tudo. Então, se você quer ser um médico completo, vai para a neonatologia. E eu ainda vou te falar mais uma coisa. Uma das coisas que mais despertava a gente é o seguinte: a criança grave vai para dentro da UTI neonatal. E aí a pergunta que a mãe te faz é o seguinte: doutor, ela vai viver? Então, isso te dá uma motivação enorme, muito diferente de uma pessoa que já está viva, a própria UTI pediátrica. Qual é a pergunta que a pessoa faz? Doutor, a minha criança vai sobreviver? A criança vai morrer? Então, são duas perguntas. Uma, ela vai viver porque ela acabou de nascer. E a outra pergunta, a criança estava bem em casa, adoece? A pergunta era se ela vai morrer. Então, a gente está ali responsável pela vida, para começar a vida e participar com essa família dessa alegria. Muito bom, Ricardo. Pessoal, fica com Deus. Até terça-feira. Boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Fica com Deus, Um pessoal. abraço. Obrigado.